Como estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos hoje falar sobre a crise de 1929, dando continuidade ao nosso conteúdo, abrindo aí o nosso segundo bimestre. Bom, vamos lá. Falar sobre a crise de 29 é falar sobre uma crise que ela é gerada dentro do próprio sistema liberal, né, do liberalismo econômico. E aí nós temos que ter em mente, então, o que é liberalismo econômico. Lembrar do liberalismo econômico para que nós possamos entender melhor então essa crise, tá? O liberalismo econômico ele baseia-se em boa parte dele na teoria do Adam Smith, né, no Riqueza das Nações, onde ele tece críticas, né, o Adam Smith tecia críticas ao mercantilismo, onde você tinha um Estado que controlava a economia, uma economia voltada para o metalismo, acúmulo de metais preciosos, baseado no princípio, né, da balança comercial favorável e das leis protecionistas. Né, o que isso quer dizer? O país tinha que exportar mais do que importar e para que isso pudesse ocorrer, o Estado deveria intervir colocando ali aumento de tarifas alfandegárias, são impostos de importação, né, para que a mercadoria de produtos estrangeiros chegasse muito caros. E o Adam Smith percebe que essas táticas elas atrapalham a economia. Então ele pregava uma economia de livre mercado, ou seja, o Estado não interfere nos preços dos produtos, cada produtor, cada industrial, cada comerciante vai determinar qual é o valor do produto e não deveria ter grandes barreiras alfandegárias para estimular a concorrência. Porque, segundo Adam Smith, a concorrência ela levaria ao aprimoramento do processo produtivo, né, porque exigiria das empresas, por exemplo, criatividade na venda de seus produtos. E a questão do preço, segundo Adam Smith, o Estado não precisava se importar porque a chamada mão invisível, a lei da oferta e da procura, né, a concorrência, ela iria regulamentar de qualquer forma o preço dos produtos. Então, essa é a teoria clássica do liberalismo, ela vai começar a ser adotada a partir do século XIX, principalmente nos países que promovem a sua industrialização. Nós vamos ver que há uma questão hipócrita no discurso liberal, sempre houve, né? Porque quando se tentou colocar o liberalismo à tona, os países perceberam que essa concorrência, muitas vezes, ela torna-se desleal. Então, você tem no século XIX a formação ali de agrupamentos, né, como, por exemplo, a questão do cartel, do truste, da holding, que mostram justamente, vão na contramão do discurso liberal, né, e são as grandes empresas que pregam o discurso liberal a todo vapor que vão adotar esses modelos, com medo justamente das grandes concorrências e tentando ali formar oligopólios, né? Então, existe um certo discurso hipócrita. E outra coisa também, que é o que vai ser discutido na crise, a partir da crise de 29, são os limites do liberalismo, porque você tem os liberais mais radicais que vão, inclusive, ser contrários à regulamentação da economia pelo Estado, querem uma liberdade total, de fato, né? E aí a gente vai ver quais são os limites disso, porque imagina um jogo sem regras, né? Você imagina um jogo sem que ninguém coloque quais são as regras. Então, você tem, obviamente, problemas ao estabelecer esse liberalismo radical. Bom, o que gerou a crise de 1929? Por que é importante falar nela, por exemplo, quando nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? Vocês devem estar acompanhando os jornais, né? Uma das grandes discussões nessa pandemia é uma questão do mercado, como que o mercado reage, crise econômica, a gente vê dólar disparando, falando sobre crise, falência, enfim, todo um cenário desesperador no sistema econômico. E aí fica para nós uma questão sempre do seguinte, né? Sempre colocam para nós economia versus vida, né? E aí vem com o discurso, mas essa pandemia só mata velhos, só pessoas do grupo de risco, bom, enfim. É uma questão interessante a gente refletir no que o sistema econômico nos transformou, né? Então, vidas humanas são facilmente descartadas nesse processo. Isso faz parte, infelizmente, de uma visão mais radical da economia, onde a economia, o mercado vem em primeiro lugar, né? Então, é preferível salvar o mercado do que salvar vidas humanas, muitas vezes. Então, essa discussão não é nova, né? Apesar dela estar aí na pauta de discussões, ela ser atual, mas ela já vem sendo aí arrastada durante muito tempo. No caso de hoje, o que está gerando a crise econômica é um vírus, né? Isso mostra o poder da natureza e o nosso desespero de não poder controlar tudo.
No caso da crise de 1929, o que gerou ela foi o próprio sistema liberal. Apesar de que vocês encontram alguns vídeos na internet, infelizmente, que vão falar que não, ela foi gerada pelo próprio Estado, que o Estado interveio na economia porque o Estado ofereceu crédito. Ora, o Estado oferece crédito muitas vezes. Agora a pergunta que se faz é quem pega esse crédito e para que pega esse crédito, Então, assim, há algumas discussões tentam colocar o liberalismo como se ele fosse perfeito, e a crise de 29 mostra justamente as suas limitações. Não só a crise de 29, nós tivemos outra crise aí no início do século 21, mas a crise de 29 realmente foi a mais grave, a mais complexa do sistema capitalista. Bom, vamos lá então a ela de fato, e entender o que gera essa crise. A gente tem que lembrar que na Primeira Guerra Mundial, o setor produtivo da Europa ele ficou estagnado devido à guerra. Então, entre 1914 e 1918, a Europa ela parou o sistema produtivo, investindo na indústria bélica, investindo na questão da guerra em si. E aí fica a questão, quem é que vai fornecer não só armas, mas principalmente a questão de materiais, comidas, de bens para a Europa. E aí entra os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América vai experimentar, já tinha um setor industrial forte, porque ele tinha um mercado interno forte, mas a partir de agora, os Estados Unidos vai começar um processo de ampla importação para os países europeus. Então, os Estados Unidos importou muito, por isso que os Estados Unidos que a gente fala que os Estados Unidos sai vitorioso da Primeira Guerra Mundial, porque houve muita importação para o mercado europeu. Volto a repetir, não é só a indústria bélica, foram todos os setores industriais, principalmente o setor agrícola. Os Estados Unidos vai acabar tornando-se uma espécie de celeiro, de ponto de referência da Europa no sistema, no mercado. Bom, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Os países europeus saem em crise, os Estados Unidos, obviamente que por essa política, por essa vantagem que eles tiveram de poder vender seus produtos para a Europa, então eles conseguem emprestar dinheiro aos países europeus para que eles pudessem se reerguerem, mas é claro, os Estados Unidos pretendia que com boa parte do dinheiro emprestado, que eles continuassem consumindo produtos norte-americanos. E só que os países europeus vão adotar medidas protecionistas. O que isso quer dizer? Políticas que vão restringir as importações norte-americanas. Então, em outras palavras, com o passar do tempo, depois ali de 1918, inicialmente você ainda continua tendo uma grande compra dos Estados Unidos, a Europa compra muito dos Estados Unidos, mas depois eles vão conseguindo, por medidas protecionistas, até para reaquecer a sua economia e seu setor produtivo, eles vão diminuir essas compras dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não ligam o sinal de alerta, Os Estados Unidos está vivendo uma experiência esplendora, vendendo mais do que nunca, e aquela regrinha, colocada lá pelo Marx do sistema capitalista, produção, consumo, que ela é constante. O que aconteceu? Os Estados Unidos não percebe essa diminuição inicialmente e continua produzindo em grande quantidade, E tinha condições. Os Estados Unidos tem um território imenso, tinha galpões para armazenar o sistema produtivo, vivia ali um período de esplendor. Claro que quem vai viver mais esse esplendor é a classe média, a classe alta norte-americana. Os trabalhadores vão trabalhar com baixos salários, naquele sistema do taylorismo fordismo, que você paga salários baixíssimos porque você não exige ali especialização da classe trabalhadora. E o que aconteceu? Você teve uma queda das exportações, a Europa deixa de comprar daquela grande quantidade. Os Estados Unidos não percebe isso, continua produzindo em excesso, e isso vai gerar uma chamada superprodução. Então os Estados Unidos vai ter muita mercadoria e não vai ter mercado consumidor. E aí voltamos lá ao Adam Smith, no liberalismo, lei da oferta e da procura. Quando você tem pouca procura e muita mercadoria, os preços são derrubados. Então, o que aconteceu? A partir de 1925, os efeitos da economia começam a se tornar negativos nesse processo, porque aí você percebe que você está tendo uma baixa muito grande do sistema, o sistema produtivo está entrando em colapso. Então, a crise, apesar dela ter estourado em 29, ela na década de 20 ela já está demonstrando sinais.
Para tentar sanar o problema, vai ter uma oferta de crédito, né, feita pelos bancos e o governo, para tentar salvar as economias. Só que o que muitos empresários vão fazer? Eles vão pegar esse crédito, ao invés de repensar o seu sistema produtivo, diminuir a produção e tudo mais, não. Eles vão procurar a Bolsa de Valores, que funciona ali como um pregão de empresas, né, para vender ações de empresa. Eles vão usar esse dinheiro para especulação na Bolsa de Valores, né? Maquiando, nós chamamos de maquiar as receitas. O que isso quer dizer? Você transforma prejuízos em lucros numa tentativa de enganar para que a sua empresa seja valorizada e você consiga vender ela por um bom preço dentro da Bolsa de Valores. Então, essa especulação, e aí é onde as pessoas não entendem, né? A culpa é do Estado, o Estado está por ter oferecido crédito, o Estado está tentando salvar essas empresas. Quem vai pegar o dinheiro lá e não vai fazer o que se deve não é o Estado, são os empresários. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar mais crítico, porque o Estado, obviamente, o interesse dele era ajudar as empresas a socorrer, porque ele sabe que ele depende do setor produtivo para a questão de recolhimento de impostos, estabilidade de emprego e tudo mais. Bom, com a economia superaquecida, uma ausência de regulamentação maior do Estado, né, porque os ultra-radicais ali não queriam que o Estado regulasse nada, a Bolsa de Valores, a especulação na Bolsa, ela se tornou então a principal fonte de renda dessas pessoas. E aí muita gente ganhava na Bolsa, você comprava ali empresas, ações de empresas a preços baixos, que daqui a pouco elas supervalorizavam. Claro, tudo isso maquiado, deixar bem claro, as empresas não estavam na realidade valorizando, elas estavam em processo de falência, mas havia uma maquiagem. Só que aí o que ocorreu foi que houve uma corrida, né, para a Bolsa de Valores para comprar essas ações. Resultado, essas empresas elas vão ao longo da década de 20, elas vão mostrar a sua verdadeira face, que é a de falência, não vão conseguir, né, enganar mais pelos papéis, e aí você tem uma crise que ela vai se tornando generalizada. O primeiro setor, né, que vai ser afetado, porque esse não tinha como ali você jogar na Bolsa de Valores, é o setor agrícola. A produção agrícola ela vai dar sinais péssimos da crise, já a partir de 1925, você vai ter uma falência generalizada, né? Muitos produtores hipotecaram suas propriedades e acabaram perdendo tudo. Então ali você já tem os bancos saem ganhando porque pegam muitas terras ali dos produtores endividados. Isso já mostrava um sinal, mas que o governo não dá muita atenção. E quando vem para a indústria, tá? Volto a repetir, não foi de uma hora para outra, começa um processo de demissões em massa, fábricas começam a ser fechadas, e quando se percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. Em outubro de 1929, por exemplo, você percebeu que as ações, por exemplo, eram apenas especulações, os valores não eram reais. Resultado, todo mundo, para tentar enganar um ao outro, corre na Bolsa de Valores para vender suas ações, né, para poder se livrar delas e tentar salvar o que tinha. O problema é que todos tiveram a mesma ideia no dia 24 de outubro de 1929. Todos foram para a Bolsa para vender e ninguém queria comprar. Lei da oferta e da procura, as ações despencaram. Foi o que nós chamamos de crack da Bolsa de Nova York, né? Ou a Sexta-feira Negra, que foi o boom, né? Ou a crise de 1929, e ela estoura ali no dia 24 de outubro. Bom, o que aconteceu? A quebra da Bolsa de Valores, ela vai quebrar também o sistema bancário, né? Porque os bancos, eles têm as seguradoras, por exemplo. Então, se alguém não paga a dívida, a seguradora paga a dívida, né, para o banco, e você mantém uma estabilidade. Para que isso possa ocorrer, obviamente, você não pode ter muitos calotes. Quando você tem uma crise generalizada que ninguém consegue pagar as suas dívidas, as seguradoras, obviamente, vão decretar falência, porque elas não conseguem suprir todas essas dívidas. E automaticamente os bancos também vão decretar falência, porque eles não conseguem arcar, obviamente, com todos esses calotes, né? Ou seja, pessoas que pegaram dinheiro emprestado e não conseguem pagar, não tem como pagar, né? E não adianta você confiscar bens apenas, porque não adianta, porque ninguém está comprando bens agora, porque está todo mundo falido, ou seja, uma crise sistêmica. Só que aquela lenda no sistema liberal de que o liberalismo não precisa de regulamentação, não precisa de ação do Estado, porque ele se autorregula. Então, em momentos de crise, você não precisa fazer muita coisa, porque
você acaba salvando, a economia mesmo se transforma, o sistema se transforma e consegue colocar todo mundo bem. Estou explicando isso por quê? Porque os governos norte-americanos vão simplesmente cruzar os braços, né? Vão cruzar os braços, não vão agir, e aí você tem a crise estruturada. Então nós temos aí, em 1929, o crash da Bolsa de Nova York, que tem como contexto um crescimento acelerado da produção norte-americana, junto com só que aí a crise começa a aparecer quando nós temos ali uma baixa dos preços agrícolas e industriais. Temos uma especulação na Bolsa de Valores, com a questão do crescimento que havia das indústrias e a quebra dos lucros das empresas, né? Na realidade estava acontecendo uma quebra. Aí você tem a falência de bancos e empresas, e aí você vai ter desemprego, que diminui o poder de compra, que diminui a produção e que gera mais crise, mais falência, né? Marx tinha razão, produção, consumo. Se uma dessas duas pecinhas, né, não andarem em conjunto, se você tiver uma crise na produção, você afeta o sistema. Se você tiver uma crise no consumo, você também afeta o sistema. Então, é isso que estava acontecendo ali nos Estados Unidos naquele momento. E os efeitos da crise? Os Estados Unidos era o maior, não só vendia bastante para o mundo inteiro, como também era consumidor de boa parte dos produtos do mundo. Então, os efeitos são desastrosos no mundo, né? Se você pegar, por exemplo, que no caso da Europa estava recebendo dinheiro dos Estados Unidos para sair da crise da Primeira Guerra Mundial, e agora o que fazer, né? Os Estados Unidos, na verdade, vai cobrar as dívidas contraídas junto aos países europeus. Alguns países, como no caso específico da Alemanha, né, a Alemanha recebe muito investimento norte-americano, é o primeiro país europeu a sentir a crise de 29 devido a esses investimentos. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, na República Weimar. Então, quando os Estados Unidos começa a cobrar essas dívidas, ela obviamente torna-se uma crise mundial. No caso do Brasil, por exemplo, Brasil e Argentina, aqui na América do Sul, o Brasil produzia café e o nosso maior consumidor de café era os Estados Unidos. Na Argentina você tinha produção de carne e de trigo, que os maiores consumidores eram os norte-americanos. Com a crise de 29, eles suspendem as compras e leva esses países, nós, a uma crise também, nos arrasta junto a essa crise ali de 1929. A Rússia, né, uma questão interessante, porque a Rússia, como adota o sistema socialista, ela está isolada no campo econômico, ela não sente os efeitos da crise. Então, ela não sente, né, como os países capitalistas, essa crise nesse momento. Então, ela fica fora desse sistema. Nos Estados Unidos, obviamente, foram os efeitos maiores, principalmente para a classe trabalhadora, a classe mais pobre, porque vamos só lembrar que a classe média e a classe alta norte-americana, ela ganhou muito com o crescimento norte-americano no final da Primeira Guerra Mundial. A classe trabalhadora não tinha reservas, por exemplo. Então, os efeitos da crise foram extremamente danosos. Isso não quer dizer que a classe média não sofreu, né? A classe alta sofreram também, perderam muito. Teve gente que dormiu rico e acordou pobre, né? Extremamente pobre. Muita gente investiu dinheiro na Bolsa de Valores e quando foi ver essas bolsas, essas ações não valiam absolutamente nada, tá? Um bom filme que eu indico para vocês entenderem os impactos da crise de 29 dentro dos Estados Unidos, é um filme muito romantizado, mas também muito bacana, A Luta pela Esperança. Ele mostra muito bem, por exemplo, um lutador de boxe que tinha investimentos nas ações de bolsa de valores, e ele, da noite para o dia, ele dorme, né, estável e acorda extremamente pobre, a vida dele tem uma reviravolta incrível dele, da família. É um bom filme para vocês entenderem como foram os efeitos da crise dentro do próprio Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, de 400 mil desempregados que nós tínhamos no início da crise, 3 anos depois, o saldo era de 14 milhões de desempregados, né? E os Estados Unidos não tinham um sistema de previdência social, ou seja, você não tinha um Estado que pudesse arcar com os danos causados à classe trabalhadora, né? Justamente pela questão do liberalismo radical, onde previa que o Estado deveria ficar fora totalmente desses processos, dessas questões sociais. O Estado não deveria intervir em nada que falasse sobre a questão da economia envolvendo grupos sociais. Então, volto a repetir, na América Latina, né, nós tivemos um impacto muito grande, porque basicamente todos os países latino-americanos vendiam para os Estados Unidos, em especial Brasil e Argentina, que vão sentir esses impactos
maiores. E a pergunta que nós temos que fazer é, tá, como que os Estados Unidos consegue reverter esse processo de crise? Porque entre os anos de 1929 e o início da década de 30, o governo norte-americano nada fez para salvar a economia norte-americana, acreditando que era uma crise passageira, apesar dos números mostrarem que o impacto era gigantesco, era terrível, eles não vão agir. Em 1933, assume a presidência o Roosevelt, Franklin Roosevelt, e ele assume com 14 milhões de desempregados. E aí ele vai chamar para a equipe econômica dele um sujeito chamado Keynes, né? E o Keynes vai elaborar um programa econômico conhecido como New Deal. Nesse programa, eles vão repensar o sistema liberalista, né? Então, olha que curiosidade, né? Para salvar o liberalismo, eu tenho que abandonar as práticas liberais. Ou seja, aquela ideia de que o Estado não deve regulamentar, não deve intervir na economia, ela é deixada de lado. Então, o que acontece? Você tem uma interferência, né, do governo dentro da economia. Só para vocês entenderem como é que funcionava o New Deal. Ele vai pegar 3 pontos centrais, né? A agricultura, onde você vai fixar limite de produção para recuperação de preços, né? E vai fornecer incentivo à exportação. Então, o Estado vai intervir na economia, na questão agrícola, para que ela possa se reerguer. Na indústria, ele vai conceder financiamento a juros baixíssimos e comprar ações e nacionalizar empresas na tentativa de salvar, principalmente porque você salvando a indústria, salva a questão dos empregos. E o emprego vai diminuir a jornada de trabalho, para quê? E manter os salários, obviamente, para que a diminuição da jornada de trabalho, para que você possa abrir, né, novas vagas de trabalho. Então, por exemplo, uma fábrica, uma empresa que funciona 24 horas, uma jornada de 8 horas, você precisa de 3 empregados. Se você reduz para 6 horas, você já abre uma vaga de emprego ali naquela função. Então, essa foi a jogada. Fixação de salário mínimo, né? Então não é mais uma negociação direta entre patrão e empregado, o Estado estabelece qual é o salário mínimo. Para quê? Para que o empregado possa ter um salário mais justo, e realização de obras públicas. Por quê? Gerando obras públicas, ele vai gerar emprego, não só emprego nas obras públicas que ele está gerando, mas como ele vai precisar consumir, né, materiais de construção, por exemplo, aquilo que vai ser investido nas obras públicas, ele também reaquece esse setor, que vai começar a empregar de novo. Então são os 3 pilares básicos que ele vai atacar. Então, agricultura, indústria e emprego, na tentativa de salvar a economia norte-americana. E vai dar certo, né? O keynesianismo, ele é uma política de intervenção estatal. Não, aí muita gente acusou na época, né? Falou assim, isso é socialismo, isso é comunismo, porque é intervenção de Estado. Não é, porque na verdade ele está fazendo isso justamente para salvar o sistema liberal. E ele consegue, em pouco tempo, estabilizar a economia norte-americana. Depois ele consegue reverter a situação de crise, os Estados Unidos voltam a crescer com essa intervenção que eles fazem no sistema econômico, mas volta a repetir, é uma intervenção ainda baseada em princípios do livre mercado. Ele só abandona o liberalismo radical, na verdade. E o que aconteceu? Ele vai vencer as 4 eleições consecutivas, ele fica 12 anos no poder. Inclusive a lei de reeleição norte-americana, que prevê que você pode até ser reeleito, né? Você pode ficar 8 anos no poder, mas depois de 8 anos você não pode mais, em hipótese nenhuma, ser candidato a presidente, então você não volta. Essa lei foi criada justamente pensando no Roosevelt, né? Em seus mandatos posteriores, ele vai aprofundar as medidas intervencionistas e vai avançar muito com o que nós chamamos de política do bem-estar social. O que é essa política do bem-estar social? É quando você tem um Estado que ele vai adotar medidas liberais, mas ao mesmo tempo ele vai dar assistência aos grupos menos favorecidos para evitar crises. Então, é um governo que investe, né, muito em questões sociais. Então, o New Deal foi a solução encontrada pelos Estados Unidos, pelo governo Roosevelt, a partir do Keynes, para sair da crise econômica estabelecida ali em 1929. E a crise de 1929 é uma crise, é considerada a maior crise do sistema econômico, do liberalismo econômico. Muita gente acreditava que o sistema entraria em colapso, não mais se recuperaria, mas os Estados Unidos consegue ali, em pouco tempo, depois da interferência, né, da economia, consegue reverter a situação. E essas crises, elas são importantes para a gente pensar, volta ao início da aula, quais são os limites do liberalismo, né? Realmente, uma economia de livre mercado que não
não precisa, de fato, pegar ali as questões sociais, não precisa olhar para as questões sociais, qual é o limite disso? Até quando ela suporta isso? São coisas para a gente pensar a partir da crise de 1929, certinho? Espero que tenham entendido a crise, tá? Volto numa próxima aula, numa próxima oportunidade com vocês, e nós vamos falar da ascensão dos regimes totalitários na Europa. No mais, um abração para vocês, espero que tenham gostado da aula. Eu sei que você, Rogier, não gostou, você assistiu até o final, paciência, coitado de você.